O que dá para a gente comer ou tomar para diminuir a compulsão por comida, a compulsão por doces, a vontade de comer o tempo todo? E essa é uma pergunta que eu ouço muito, 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 e muitas pessoas, inclusive, me falam, né, que estão tomando lá um própolis, um chazinho, um shotzinho para ajudar com essa ansiedade com a comida. Já entendi, Gladys, quais são os alimentos gatilhos da ansiedade ao comer e por que ele faz isso. Agora eu quero saber quais são os que me ajudam a controlar essa ansiedade ao comer, essa compulsão por comida, essa necessidade de estar comendo alguma coisa e não conseguir parar. Mulher, os alimentos que fazem isso são todos os alimentos naturais e o mais frescos possíveis. As frutas de todas as espécies, qualidades, tamanhos, cores, aromas, índices glicêmicos. Ah, Gladys, mas a melancia tem um índice glicêmico que dizem que é ruim pra gente, que tem muito açúcar. Gente, não vai ter tanto açúcar quanto um copo de refrigerante. Não vai ter tanto açúcar quanto um bolo de chocolate, que às vezes a gente senta e come uma forma inteira. Aí a gente tem medo de comer uma fatia de melancia, mas se descontrola quando vai comer um bolo, um doce, uma sobremesa. Então não faz sentido a gente ter medo de fruta, tá bom? Então frutas de todos os tipos você pode e deve consumir. Verduras, legumes, raízes, tubérculos, sementes, frutas secas. Então, todos esses alimentos, eles vão auxiliar você a diminuir o descontrole com a comida, a ansiedade com a comida, a necessidade de continuar comendo, mesmo quando a barriga está cheia, mesmo quando a barriga não aguenta mais nada. Então, acontece muito isso. A gente está com a barriga cheia, mas aqui na boca a gente ainda não matou a vontade e a gente precisa continuar comendo por causa da relação dos hiperpalatáveis e hipercalóricos, sensação de prazer e bem-estar, vício das papilas gustativas. E os alimentos que ajudam a limpar isso, a eliminar isso, são esses que eu citei agora. Porque quando a gente tá com as papilas gustativas já muito acostumadas com os alimentos gatilho da ansiedade ao comer, esses alimentos que eu citei aqui, eles vão combater isso, eles vão fazer como se fosse uma limpeza das papilas gustativas, fazendo a gente se acostumar de novo a uma intensidade menor de sabores. E isso, a longo prazo, faz a gente se satisfazer com a sensação de prazer e bem-estar que vem com esses alimentos. Elas preservam os nutrientes, potássio, cálcio, magnésio, triptofano. E os nutrientes, mulher, são moduladores de todas as funções que o nosso corpo precisa desempenhar. Que esses nutrientes, micronutrientes, dessas categorias de alimentos que eu citei, eles vão agir lá nas nossas célulazinhas, naquelas células microscópicas que lá na aula de ciências, na escola, a gente ia olhar pelo microscópio. Os micronutrientes, eles entram lá naquelas nossas célulazinhas e o nosso corpo todo é formado de células e eles vão detoxificar suas células, eles vão desinflamar as tuas células, eles vão hidratar e vão te deixar mais tranquila, porque vão combater hormônios que fazem você ter uma aceleração maior e descontar isso, descarregar isso comendo. Então, quando você consome essas categorias de alimentos todos os dias, todo santo dia, e vários desses alimentos no mesmo dia, numa frequência assim, na verdade não existe uma frequência, porque tem que ser sempre, então não vai ter um momento que você vai parar de consumir esses alimentos, né? Quando isso acontece, quando você introduz essa alimentação rica em frutas, em verduras, em legumes, em integrais, em naturais, você consegue diminuir demais a ansiedade pela comida, porque você readapta as papilas gustativas e você consegue trabalhar nessa função cerebral que traz essa sensação de prazer e bem-estar. Não adianta a gente saber que esses alimentos todos, eles vão diminuir a ansiedade ao comer e só tentar comer alguma coisa ou outra de qualquer jeito, tá? Não adianta também você só reduzir os ultraprocessados. Por quê? Porque lembra que eu falei que emagrecimento é um quebra-cabeça de várias peças?
Uma peça é a alimentação. Então, dentro da peça da alimentação, você precisa combinar todas essas coisas. Você precisa diminuir os ultraprocessados ao mesmo tempo que você aumenta o consumo de alimentos mais naturais e frescos. E isso precisa ser de forma progressiva, sempre melhorando a cada dia mais. Não quer dizer que você não vá comer sorvete, não quer dizer que você não vá comer pizza, que você não vá fazer um pastel frito em casa. Não é isso. Mas a frequência em que esses alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis, hipercalóricos entram precisa ser muito menor do que a frequência que os naturais e frescos vão entrar. Porque daí sim você consegue diminuir a sua ansiedade com a comida a partir da alimentação. Olha que maravilhoso isso. E aí, claro, tem alguns alimentos que vão ser mais potentes para fazer isso, outros nem tanto. Mas, de forma geral, os alimentos da categoria frutas, verduras, legumes, vegetais, sementes, frutas secas, esses vão, tá? Só que cuidado, não dá para você sair comendo baldes e baldes de castanhas, porque daí você vai engordar. Porque a gente tem o fator calorias dentro da peça alimentação que envolve o emagrecimento, tá? Outra coisa, mulher, cuidado com os alimentos fit, as receitas fit. Há poucos dias eu fiz um conteúdo sobre isso aqui e expliquei por que os alimentos fit, eles vão engordar você, eles podem engordar você. E aí, pior ainda essa questão da ansiedade ao comer, por quê? Porque você já tá ali só comendo coisa fit, você não tá mais comendo aquela forma inteira de bolo de chocolate. E aí, você vai lá e come um balde de castanha. E hoje tem versões de nozes com casca de, sei lá, leite condensado, melado, uns combos assim, que são também hipercalóricos. E todos os hipercalóricos são gatilho da ansiedade ao comer, mesmo que seja um alimento fit. Então vai fazer lá um brigadeiro com pasta de amendoim, com leite em pó, ele vai ser hipercalórico, também é gatilho da ansiedade ao comer. Então precisa ter essa atenção, tá, mulher? É muito simples desenvolver uma alimentação que alivia a ansiedade com a comida. Porém, ao mesmo tempo que é simples, é complexo, porque não adianta a gente saber que precisa diminuir hiperpalatável, hipercalórico, não adianta a gente saber que a fruta é melhor que a verdura. Isso aí a gente já sabe, a gente já tá careca de saber. A questão é você conseguir fazer isso, tá? E é esse conseguir fazer que é o foco do meu trabalho. É esse conseguir engajar, se manter focada, se manter motivada, encontrar saídas, encontrar soluções, encontrar estratégias, que é o trabalho que eu busco fazer. Uma alimentação que ajuda a diminuir, a aliviar essa ansiedade com a comida. Espero que realmente tenha te ajudado a entender melhor tudo isso e tenha te dado aí já algum direcionamento para você conseguir aplicar no seu dia a dia a partir de agora.